Fala pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre o poder das oportunidades. No primeiro vídeo que eu gravei, se você não viu, vai lá, dá uma conferida. No primeiro vídeo eu falei sobre os dois principais fatores que eu identifiquei estudando a vida de pessoas de sucesso. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o poder das oportunidades, que as oportunidades elas não desaparecem, elas só passam pelas mãos daqueles que não estão prontos, não estão realmente atentos às oportunidades. Muita gente fala que é falta de sorte, que para ela nunca dá certo e tudo mais, mas a verdade é que muitas das vezes a gente não está pronto, a gente não se prepara para aquela oportunidade que de fato a gente está buscando. E o mais louco é que às vezes ela vem embalada não de um jeito que parece uma oportunidade, às vezes é disfarçada de desafio, é disfarçada de problema, é disfarçada de rejeição. Ah, cara, isso não é pra ti. Não, tu não dá conta disso. Não, eu não te quero na minha equipe, entende? São essas pequenas adversidades, dificuldades que a gente passa na nossa vida, que a oportunidade mora ali. Se a gente estiver atento e preparado, a gente vai fazer o quê? Agarrar. E aqui eu queria trazer 3 pontos sobre o poder das oportunidades. Estou observando que muitas das vezes a gente não avança na nossa vida, não vai para um próximo nível, justamente porque a gente não agarra as oportunidades. Por exemplo, eu estou vivendo uma nova fase profissionalmente falando, estou atuando na parte comercial. E aqui eu estou há 3 meses, mas é como se eu tivesse há 1 ano, há 2 anos, justamente por conta desse impacto de tempo, de tanta pressão, de tanto conhecimento que a gente adquire aqui dentro do nosso ecossistema e tudo mais. E cara, essa foi uma situação de oportunidade que eu agarrei, que eu realmente fui para cima, apesar dos meus medos, dos meus temores, dos meus bloqueios. Eu agarrei essa oportunidade e de fato foi, na minha curta experiência até agora, uma das melhores decisões que eu tomei profissionalmente falando, porque realmente eu tenho crescido bastante e esse também é um dos motivos para eu estar aqui gravando esse conteúdo. Então, basicamente, cara, a oportunidade ela vai aparecer. O importante é você se preparar, é você estar preparado para quando ela aparecer de fato você poder enxergar. Então aqui eu vou trazer 3 pontos para que a gente tenha essa visão de oportunidade mais aguçada. E o primeiro ponto que eu queria trazer é como enxergar as oportunidades, né? Primeiro a gente precisa aprender a enxergar as oportunidades de onde elas vêm e enxergar não como um obstáculo, mas sim entender que toda crise, todo desafio e toda mudança ela tem um espaço para quem está com o olhar certo. Então a gente precisa mudar a nossa ótica, a nossa forma de enxergar muitas das vezes as adversidades, as dificuldades, porque aonde mora um problema, mora uma solução, e onde mora a solução, mora uma oportunidade. Então a gente precisa ter essa ótica. Se está difícil é porque ali tem uma oportunidade. Então a oportunidade ela não vem embalada de um jeito bonito, que as coisas tudo se encaixam, não. A oportunidade, muitas das vezes, ela vem na nossa mudança de ótica. Porque quando a gente muda a nossa ótica, a gente passa a enxergar nas crises, nos desafios e nos problemas, uma oportunidade, um espaço de ali a gente ser a solução, entregarmos a solução para aquilo, entende? E o segundo ponto, nessa questão de o poder das oportunidades, é se preparar, se antecipar, para quando a oportunidade chegar, estarmos prontos. Uma história bacana da minha vida é que eu sempre vim de uma família bastante humilde. E o meu pai, né, com toda a garra, com toda a serventia dele, nos criou, né, trabalhando ali de servente, de pedreiro, de realmente fazendo um serviço aqui e acolá. E aprendi uma lição valiosíssima, que ele se acordava muito cedo, né, para poder ir para o trabalho. E chegava muito tarde também. E eu mal via o meu pai durante a semana, via mais ele aos finais de semana. E o meu pai sempre acordou cedo. E no domingo não teria motivação pelo hábito de acordar cedo, de acordar tarde. Só que ele se acordava muito cedo, 5h30, 6 horas, só que ele queria que todo mundo também se acordasse. Isso eu tinha entre 7 e 8 anos por aí, e ali eu tive uma das maiores lições da minha vida em relação à oportunidade, né? Me lembro que eu dormia de rede nessa época, e ele veio me acordar, e eu tinha dormido mal, né? Tinha ido dormir tarde, tinha ficado brincando e tudo mais, e eu não consegui dormir direito, dormi mal, de verdade. E aí, como eu dormia na rede, quando ele veio me acordar, era muito cedo, no domingo, ele foi balançando a minha rede, né? Bora, se acorda, tá na hora de se levantar. E nisso eu já indignado, não, pai, se o senhor quer se acordar cedo, o senhor se acorda sozinho, é domingo, é pra gente dormir até tarde, a gente já passa a semana se acordando cedo, por que a gente não pode dormir até tarde?
E ali, na resposta do meu pai, surgiu um dos maiores ensinamentos que eu carrego até hoje na minha vida. Ele disse o seguinte: meu filho, é melhor você acordar cedo, se preparar, tomar banho, escovar seus dentes, merendar, para você ficar tudo pronto. Se aparecer alguma coisa, você já está pronto. Você ainda não vai se preparar para poder realmente fazer o que aparecer aí pela frente. E ali eu me levantei, né, meio que indignado com meu pai. Só que quando deu ali umas 8, 9 horas, o meu tio apareceu, chamando meu pai para ir para a feira. E nesse dia, cara, foi uma das experiências que eu tive mais enriquecedoras da minha vida, né? Ele me chamou também. E aí, como eu já tinha me acordado cedo, já tinha merendado, já estava tudo pronto, também fui para a feira juntamente com eles. Ali eu tive um dos tempos de qualidades maiores, né, com meu pai, uma experiência incrível. E lá surgiu uma oportunidade do meu pai comprar uma bicicleta para mim, né, com um preço muito bom. E acabou que eu voltei para casa com a minha primeira bicicleta e foi uma alegria muito grande, cara. Então eu tive essa experiência muito grande. E, Adailson, qual é a lição dessa história? A lição é que o meu pai, ele me ensinou que é melhor você se preparar e não ter a oportunidade do que você ter a oportunidade e não estar preparado. E desde então, cara, eu carrego essa lição para minha vida. Eu sempre tento me preparar antes da oportunidade chegar. Eu entendo qual é a oportunidade que eu preciso ter para eu ir para uma próxima fase. Eu sempre tento me preparar para quando ela chegar. E por mais que ela não chegue, eu sei que eu lutei, que eu estudei, que eu busquei para alcançar esse resultado e essa oportunidade quando ela chegar. Fechou? Então se prepare, é o segundo ponto. E o terceiro ponto é agir apesar do medo. Ou seja, o medo, muitas das vezes, ele vai nos paralisar, mas a ação, ela nos aproxima do sucesso, né? Recentemente teve um treinamento aqui na empresa sobre comunicação, sobre justamente você saber usar a sua voz para poder realmente performar, criar a tua marca pessoal. E ali teve uma dinâmica em que a parte comercial, como eu atuo no comercial, precisaria simular uma venda entre a equipe ali de uma coisa que acontece no cotidiano da nossa empresa, do comercial. E adivinha quem agarrou a oportunidade, quem se desafiou, quem está nesse processo, nessa jornada de evolução? Justamente eu. É incrível que quando você passa a se preparar, as coisas começam a acontecer e se encaixar para que você realmente seja forjado e forçado a crescer naquilo que você está buscando. Acredito que se eu não estivesse gravando esses vídeos, pensando dessa forma para com vocês e para comigo, eu não teria me exposto daquele jeito. Eu não teria participado. Eu sempre fui um cara muito na minha, muito de boa. E essa forma de eu poder expressar a minha comunicação, mesmo que eu falhasse, mesmo que eu fosse julgado, e vencer isso, para mim foi uma grande vitória e uma grande oportunidade para eu poder testar a minha evolução quanto à minha comunicação. Então, cara, haja apesar do medo. Quando a oportunidade vier, haja mesmo assim, entende? Então, essa oportunidade profissional, eu tive medo, cara. Eu tava em um lugar de conforto. Eu estava ganhando relativamente acima da média, eu estava com as minhas contas equilibradas, então não teria necessidade de eu mudar de trabalho, entende? E eu, apesar do medo, mudei, arrisquei, agarrei essa oportunidade e tá me fazendo crescer absurdamente. Não é à toa que eu tô aqui gravando esses vídeos para você. Então, o ponto de reflexão é que as oportunidades, elas não são uma questão de sorte. É uma questão de mentalidade, é uma questão de busca, é uma questão de preparo. Por quê? Porque a vida, ela recompensa quem tem os olhos atentos, um coração preparado e com coragem para poder agir. E aí eu te pergunto, você tem se preparado para as oportunidades que têm surgido e que irão surgir ao longo da sua vida? Você tem de fato buscado melhorar dia após dia? Você tem de fato se desafiado para poder realmente agarrar a oportunidade quando ela vier? Entende? Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o teu like, se inscreve no canal, compartilha com alguém que está precisando acordar para a vida, agarrar uma oportunidade, se preparar para uma oportunidade e me acompanha nessa jornada de evolução que está sendo muito enriquecedor, bem desafiador para mim, confesso, mas eu sei que Deus, ele tem grandes coisas para fazer na minha vida, eu acredito que na sua vida também, e eu espero fortemente dentro do meu coração que aquilo que a gente, né, tem para entregar para o mundo, aquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas, a gente passe a agarrar também essa oportunidade, esse propósito de fato, de realmente a gente se desprender
do nosso eu egoísta e passar a fortalecer o nosso eu altruísta, para realmente entregar para o mundo aquilo que Deus entregou para nós, né, de graça, entende? Então, pessoal, muito bom estar aqui com vocês, espero fortemente ter agregado alguma coisa. Vamos juntos nessa jornada de crescimento, que está só no começo, só no início. Eu sei que Deus irá fazer ainda grandes coisas e tamo junto. Deixa o teu like, se inscreve no canal e compartilha com aquele teu amigo que precisa também ouvir essa mensagem. Fechou? Até o próximo vídeo.